Então vamos fechar os olhos um pouquinho, nos prepararmos para esse encontro com Deus, buscando fazer acontecer aquilo que Ele deseja, né? E para nós fazermos acontecer aquilo que Ele deseja, nós temos que nos desapegarmos de tudo. Quanto mais desapego, mais Deus vai se manifestando em nós, né? Então vamos desapegar de tudo e nos colocar diante dele como necessitados, plenamente necessitados de Deus, né? Para que assim ele possa agir em nós. Então se tornem pequenos, simples, humildes. Coloque para ele nesse momento as suas preces, os seus desejos, suas intenções, e peça que ele venha essa noite, nos animar, que ele venha nos fortalecer, aumentar um pouquinho mais a nossa fé, que ele venha abrir a nossa mente, o nosso coração, para entendermos melhor das suas verdades, dos seus ensinamentos, né? Peçam a paz e a saúde, né, para nós, para a nossa fraternidade, né, para a nossa família. Invoquemos todos juntos a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho, nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Muitos resolveram narrar a vida de Jesus Cristo e os acontecimentos que se realizaram entre nós. Esses acontecimentos nos foram transmitidos por aqueles que os presenciaram desde o princípio e, em seguida, tornaram-se propagadores dessa mensagem. Eu também, depois de investigar tudo com muito cuidado desde o começo, resolvi escrever esses acontecimentos em ordem. A você, meu amigo que ama a Deus. Deste modo, você comprovará como são verdadeiros os ensinamentos que você recebeu. Jesus, possuindo o poder do Espírito Santo, voltou para a província da Galileia. Sua fama espalhou-se por todas as regiões vizinhas. Ele ensinava nas salas de reuniões dos judeus, das sinagogas, e era aplaudido por todos. Dirigiu-se depois à cidade de Nazaré, onde passara sua infância e sua juventude. No sábado, entrou na sala de reunião da cidade, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Trouxeram-lhe o livro do profeta Isaías. Jesus abriu o livro e escolheu a passagem onde se lê: O Espírito do Senhor está comigo. Ele me escolheu para levar sua mensagem aos que têm necessidade de Deus. Enviou-me para anunciar a salvação aos prisioneiros de seus pecados, a restauração da vista aos cegos e a liberdade aos oprimidos. Eu vim para anunciar a época em que o Senhor dará a sua bênção. Jesus fechou o livro, entregou-o ao secretário da sala de reuniões e sentou-se. Todos na sala tinham os olhos fixos em Jesus. Ele continuou falando. Realiza-se hoje a passagem da Bíblia que acabaram de ouvir. Palavra da salvação. Então vamos agora
refletir um pouquinho, uns minutinhos, leiam de novo em silêncio, depois nós voltamos para fazer a partilha, né? Eu vou fazer uma introdução, tem muita coisa bonita aqui e com certeza vai ter muito o que conversar, né? Então, o Evangelho de Lucas, ele fez uma introdução aqui interessante. Vamos dizer assim, ele como médico, né, ele tinha muito conhecimento, né, uma pessoa de muito estudo e sabia escrever muito bem, muito mais que todos os outros, né, discípulos, né, de Jesus, Mateus e todos os outros. E como grego, ele buscou escrever de acordo com como se escrevia na época, né? É um evangelho muito bem escrito, né? Vamos dizer assim, né? Muito bem trabalhado, né? E também outro detalhe é que ele não conheceu Jesus. Ele chegou lá, começou a ser cristão depois de conhecer os discípulos de Jesus, né? E se envolveu muito com eles, foi estudando, e é bem provável que com a pessoa que ele mais se envolveu foi Maria, né? Porque no evangelho dele ele fala muitos detalhes da infância de Jesus, né? Que não estão nos outros evangelhos, mas está aqui. É bem provável que Maria tenha passado para ele todos esses conhecimentos, né? Então podemos até dizer, né, que o evangelho de Lucas poderia ser colocado como o evangelho de Maria, né? Por causa dos detalhes todos que tem aqui. Eu acho que a grande fonte que ele foi procurar foi Maria. E ele fala aqui, acho bonito isso, né? Ele fala, está escrevendo aqui para uma pessoa que recebe o nome de Teófilo, né? E Teófilo significa aquele que ama a Deus, né? Então, na verdade, essa pessoa, vamos dizer assim, pode ser que nem exista, né? Seja todos nós, né? Todos aqueles que amam a Deus. Então, vamos dizer assim, Lucas está escrevendo para todos nós, né? Aqueles que amam a Deus, aqueles que estão interessados, né, na palavra de Deus, né? Depois, em seguida, nesse evangelho aqui, pula para o capítulo 4, né? Onde Jesus entra na sinagoga, pega um livro, escolhe uma passagem lá, né, das Escrituras e proclama então essa passagem, né? É interessante que essa passagem onde ele proclama, ele diz no final que se realizou tudo aquilo nele, né? Eu fico a imaginar a cara dos fariseus, viu? Daquelas pessoas todas que ali estavam, né? Não sei se vocês acompanharam essa semana, né, as leituras da semana, na segunda, terça, quarta, né? E hoje, né, também ele vem falar desse início de ação de Jesus, né, o tempo comum, né, onde ele passa pela plantação de trigo com os discípulos no dia de sábado, e os discípulos estavam com fome, eles vão lá, comem, né? E os fariseus ficam bravos porque está apanhando trigo no sábado e não pode, né? Aí daí Jesus diz, para matar a fome pode, né? Não pode você fazer comércio, né? Então começa a citar as passagens lá das Escrituras, né? Onde os fariseus procuram na Escritura aquilo que interessa, aquilo que convém para eles, né? E Jesus não, Jesus vai além, né? Mostra o que está por trás realmente, né? Não mostra só a parte que interessa, né? Também fala sobre por que os seus discípulos de Jesus não jejuam, né? Isso foi na segunda-feira, né? Por que os discípulos de Jesus não jejuam? Porque quando você faz um jejum, você está conversando com Deus. Você deixou um tempo, deixou de fazer alguma coisa na sua vida, né? Esse é o jejum para você conversar com Deus. Agora, imagine só, né? Os discípulos de Jesus
estavam com quem? Estavam com Jesus, e Jesus é Deus. Olha que Jesus está tentando colocar para os fariseus, né? Se Jesus é Deus, se eu sou Deus, eles estão conversando comigo, então eles não precisam jejuar. Né? Entenderam? A proposta é. Então por isso que os discípulos de Jesus não jejuam. Porque não precisa. Deus está com ele o tempo todo, é só conversar com ele, né? Não precisa jejuar para conversar com Deus, né? E os judeus até hoje não entenderam isso, né? Estão ainda vagando, né? Não conseguiram entender que Jesus é Deus, né? Não concordaram, né? Enfim, também a cura da mão seca, né? No evangelho de ontem, né? Onde Jesus se coloca lá na sinagoga também, e colocaram ali um senhor que estava com a mão seca. Aí o que Jesus fez? Ele estava entendendo o que estava acontecendo. Chamou aquele homem no meio de todo mundo, né? Daí ele pergunta, fala, né, para as pessoas que ali estão: o que vocês acham? No dia de sábado, você faz o bem, né? Você pode praticar o bem no dia de sábado, né? Ou não, né? Ou você pratica o mal? O que você pratica no dia de sábado? Né? Daí ninguém responde nada, fica tudo quietinho, né? Daí Jesus fala para eles assim: olha, coração, né? Ele pensa, coração duro que vocês têm, né? Não conseguem entender, né? Estão mais preocupados com as coisas da vida, com seus interesses, né? Do que com a palavra de Deus, do que com a verdade. E faz a cura acontecer daquele homem, né? Começaram a programar como que eles iam matar Jesus, né, por causa de tudo aquilo que Jesus está fazendo. E hoje ele entra na sinagoga, olha que interessante nesse evangelho, e fala que tudo aquilo que ele leu está acontecendo nele. As escrituras estão se realizando nele, né? Imagina esses fariseus, o que eles pensaram nisso, né? Que todo momento eles estão indo contra, não estão entendendo essa proposta de Jesus, e chega nesse trecho aqui, Jesus fala: isso aconteceu agora em mim. Então imagina o que eles estavam pensando sobre Jesus, né? Trazendo, meus irmãos, para nós, o que Jesus fez é o que nós devemos fazer também. Nós devemos dizer que essa escritura aqui está realizando também em nós. Olha que bonito. Porque Jesus estava fazendo o que estava ali naquela escritura. Então se realizou nele. Agora, se nós também fazemos o que está aqui na escritura, nós também podemos falar as mesmas coisas que Jesus falou, né? Hoje se cumpriu esta passagem da escritura, né? Aquilo que eu estou fazendo é aquilo que está aqui. Então a palavra de Deus, o Evangelho, tem que ser vivo, né? Assim como aconteceu com Jesus naquele momento, tem que acontecer comigo, com você, com o Mário, com a Cris, com a Keno, com o senhor Arnaldo, com o Nivaldo, né? A Cris aqui comigo, com todos nós, não é? Então nós temos que falar: olha, essa passagem também está se realizando em mim, né? Não é uma coisa extraordinária assim, né? Como os fariseus estavam imaginando ali, né? Mas é uma coisa que tem que acontecer, né? Então cada passagem do Evangelho, aquela passagem que está aqui na Bíblia, a Bíblia é viva, né? Tem que estar realizando em mim, né? De repente pode ser não ser coisa boa também, né? Por exemplo, quando se fala no Gênesis sobre o Adão e Eva, né? Aí você fala assim: olha, isso que aconteceu com eles também se realiza em mim, né? Eu às vezes não aceito a palavra de Deus, quero fazer do meu jeito, não é? Então tem tantas passagens que pode ser boa, que realiza em nós, também passagens que pode não ser boa e também se realiza em nós, não é isso? Nós temos que buscar fazer acontecer aquilo que é bom, aquilo que Jesus deseja, né? A parte boa desses evangelhos tem que ser, né, nascida, tem que ser vivida em cada um de nós. Tá certo? Tentei fazer um apanhado assim em geral, depois vocês vão completando. O Mário aí, se Deus quiser, vai nos auxiliando e nos orientando. Então quero saber de vocês agora, o que chamou mais a atenção de cada um de vocês, então buscam trazer para hoje. O que vocês têm a dizer? Eu
Bom, eu entendi assim que nesse comecinho aqui que Lucas descreve aqui, é como se fosse não sei se é uma carta, né? Como se fosse uma carta dele falando sobre Jesus. Eu entendi assim que ele se interessou por Jesus e tentou descrever isso, tipo assim, como se fosse dar um testemunho, né? Ele dando assim, eu vou dar o meu testemunho. É interessante que ele fala várias coisas, né? Que ele estudou, fez um estudo cuidadoso, né? Que eu entendi assim, que ele fez uma pesquisa, fez uma investigação sobre Jesus, né? Para poder saber, tipo assim, ele queria saber se isso era verdadeiro, né? Se o que ele ouvia ou então o que ele via, né? Se aquilo era verdadeiro, né? Aí é interessante que ele também fala aqui que ele escreveu de modo ordenado, né? Ordenado. Que eu entendo assim, que ele escreveu, ele não pulou etapa. Ele escreveu nas ordens certas, né? Não pulou etapa das coisas, né? Sobre Jesus. E aí você está falando Teófilo, né? Que quer dizer amigo de Deus. Então, tipo assim, que eu pude entender que estava escrevendo para alguém, né? Ou para nós também, né? E ele se interessou por aquilo que ele viu, né? O que descrevia sobre Jesus, e também se apaixonou por aquilo. Eu também vou escrever, né? Eu também vou dar o meu testemunho. E depois aqui no final que ele fala que ele escreveu deste modo poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Aí tem uma palavrinha aqui que fala solidez dos ensinamentos, né? Que eu entendi que essa solidez aqui, esse amigo de Deus aqui, então ele já tinha um conhecimento, que eu pude entender, né? Já tinha um conhecimento e Lucas só reforçou, isso que você está recebendo, pode acreditar que isso é verdadeiro, né? Que essa solidez que você tinha, né? Também às vezes a dúvida que eu tinha, isso é verdadeiro, pode acreditar que isso é verdadeiro, como se fosse, pelo que eu entendi, era uma carta que estava escrevendo, né? E depois aqui fala aqui no segundo pedaço aqui do Evangelho, eu entendi que Jesus já começa falando que o Espírito do Senhor já estava sobre ele, né? Algo bonito, né? Que não era ele que estava lendo, mas sim o Espírito Santo, né? E aí o interessante aqui, tem um outro pedacinho também que fala aqui, né? Ele veio trazer a boa notícia aos pobres, a boa nova aos pobres. Que aqui já fala, né? Boa nova aos pobres. Que eu entendi que ele fala pobres em espírito, né? Todas aquelas pessoas que são pobres em espírito, né? A boa nova vai existir, vai acontecer, né? E aí também é um pedacinho que ele fala uma palavra aqui, enviou-me. Né? Então, se essa boa nova vai acontecer aos pobres, né? Então Jesus também é enviado pelo Pai para trazer essa boa nova, que é a felicidade, a alegria, né? A perseverança, né? E isso liberta, né? Isso liberta as pessoas, que ele fala que os cegos, os cativos, os doentes, né? Que ele fala tudo de forma espiritualmente, né? E depois aqui bem no finalzinho também que ele fala aqui, né? Todos que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Aí outra palavrinha também que me chamou bem a minha atenção também, que eu estava pensando, estava comentando ontem com a Jaqueline sobre essa leitura aqui, não sei por que será que todo mundo ficava de olho fixo em Jesus, né? Que eu podia entender assim que Jesus em meio àquelas turbulências, né, que você vê no mundo de hoje, em meio àquelas turbulências, aquela falta de paz, aquelas pessoas, não vou falar aqui, aquelas pessoas doentes, aquelas pessoas que estavam com falta de fé, fome de justiça, um monte de coisa, né? E via aquela paz em Jesus, aquela paz que ele transbordava, aquela paz que ele tinha, né? E as pessoas queriam saber de onde que ele buscava aquilo, né? Essa paz, de onde que vem aquela paz que aquele homem tem, né? Como é que ele fala aquilo, né? Onde que é a fonte que ele busca essa paz que ele mostra para nós? E aí foi isso que eu entendi, né? É por isso que aquele povo ficava com os olhos fixos nele, né? O que ele tinha para falar, né? Então
que ele fala para nós aqui é o testemunho, né? Dar o testemunho. É isso que eu entendi. Eu gostei mesmo. Eu já tinha pensado isso, mas quando você falou, Luizinho, eu fiquei pensando assim que a profecia de Isaías, né? Jesus ele faz a leitura na primeira pessoa, e assim é interessante, né? Que o profeta ele fez há quanto tempo antes, né? E Jesus diz, hoje se realiza, né? Isso que eu acabei de ler. Só que o mais interessante é que parece que o texto também, porque Jesus, a missão dele é a nossa. Então, nós, né, como você falou, eu, Keno, Anivaldo, Mário, Cris, Wagner, Arnaldo e todos os batizados receberam o Espírito Santo e também tem essa mesma missão. Então, é muito interessante quando você coloca, né, você lê na primeira pessoa também e sentindo que é isso, que é o que Jesus espera de cada um de nós, né? Que nós sejamos esse que vai anunciar essa boa nova. E essa boa nova é exatamente evangelizar os pobres, proclamar remissão aos presos e aos cegos a recuperação da vista e restituir a liberdade aos oprimidos. Então o quanto que é sério, né? A missão que eu recebi no meu batismo. Exatamente. E o quanto que eu tenho que ser fiel a essa missão, né? Parece, quando você lê, se colocando, né, nesse lugar, o quanto que eu tenho, né, que ser profeta. Jesus espera também que cada um de nós sejamos anunciadores, sejamos profetas, sejamos sacerdotes, né? Pelo batismo nós somos chamados, né, a fazer tudo isso, né? E aí tem aquela coisa de trazer, né, para aquele exercício, né, como, né, que eu estou sendo esse apóstolo, como que eu estou sendo esse que vai levar a recuperação da vista para o cego, né? Então, para mim, tocou meu coração assim, ele me chama, né, para dar testemunho e ser, né, como você sempre diz, a missão dele tem que ser a nossa missão. Foi isso que me chamou a atenção. Essa questão de Jesus voltar, né, e ir lá na cidade onde ele passou a infância, adolescência e tal, e causar lá, né? Chegou dando um trabalho lá, né? Falou, pessoal, é o seguinte, eu sou o próprio Deus e eu tô aqui para vocês me seguirem, né? E eu vim para anunciar tudo o que é de bom e vocês vão me seguir. Então, quer dizer, é uma situação assim bem peculiar, né? Imagine você voltando lá naquela comunidade que você foi quando você era criança e tal, e chegar lá, pegar, ler e falar com propriedade, né? Então, acho que deve ter sido assim, um impacto muito, muito forte, né? E ele fala isso para nós hoje também, né? Acho que essa é a grande questão agora, a gente trazer aqui para nós, né? Jesus falando assim, ó, eu sou o próprio Deus, né? Eu vim aqui para você, né? Para você que tem necessidade de Deus, né? Que precisa da salvação. Ele vai salvar os prisioneiros, está aqui na Bíblia, né? Os prisioneiros dos seus pecados, né? Então, aquelas pessoas que estão presas no seu pecado, né? Então, bem assim, né? A gente segue Jesus, a gente deixa Jesus, o próprio Deus, nos libertar, né, dos nossos pecados, né, nos
libertar das nossas prisões, né? Porque ele está falando, eu vim. Depois, em um outro momento, ele fala, mas tem um livre-arbítrio, faz o que você quiser, né? Então, a pergunta que ficou para mim é, eu deixo, né, Jesus fazer o que ele veio para fazer, né? Eu deixo ele fazer isso em mim, né? Então, acho que essa é a pergunta. Nós deixamos isso acontecer em nós, né? Então, fui fazendo um nó, trazendo junto aqui, acho que essa foi a conclusão. Esse texto aí do Evangelho de Lucas, na verdade é o início da vida pública de Jesus, né? Começa aí, né? No capítulo 4, a vida pública de Jesus. Mas é interessante a abertura do Evangelho de Lucas, né? Dessa comunidade, né? Que ela é focada, ela tem um foco assim, direto com a questão dos injustiçados, né? A questão sobretudo dos pobres, né? Ele foca muito na questão de pobre, no sentido amplo de pobreza. O Evangelho de Mateus ele é focado na justiça, né? Mateus é bem forte na questão da justiça. E essa comunidade de Lucas ela é muito assim direta na questão da pobreza, né? Essa pobreza ampla, né? De modo geral. Por isso que a gente tem que tomar cuidado e ler com bastante atenção esses textos do Evangelho de Lucas, né? Quando ele fala aqui primeiro ele coloca na abertura, né? Ele esclarece bem que depois de ele ter tudo que ele vai escrever, né? Essa comunidade, tudo que ela vai escrever, eles têm certeza do que estão escrevendo, né? Eles viram, reviram, pesquisaram, né? Trocando nos dias de hoje, né? Então ele está escrevendo para Teófilo, né? Aquele que ama a Deus, né? No grego aí, justa duas palavras, Deus, né? Deus, e Philo, né? É um tipo de amor. Daí vem filosofia, né? Que ama a sabedoria, né? Tudo que tem o filo aí é uma questão de gostar muito, né? É um amor diferente, né? E quando ele escreve a Teófilo, né? Eu acho que bem aí na abertura, esse Teófilo podia ser nós. Poderia não, deveria ser nós, né? Todo o texto de Lucas escrito para nós, né? Em todos os tempos, desde lá do primeiro século, quando é escrito esse evangelho, por volta do ano 60, mais ou menos, né? Até hoje, né? Ele é muito atual. Quer dizer, a palavra de Deus não envelhece, né? Ela não caruncha, né? Que nem dizia o Cônigo Alba, né? A palavra de Deus não caruncha, né? Não apodrece. Ela está sempre novinha, fresquinha, atual, né? Então, aí, depois que ele faz essa apresentação, essa confissão, né? Que ele fez toda essa pesquisa, quando eu digo essa comunidade de Lucas, né? Ele começa, então, a descrever a sua narrativa, muito, muito bonita, por sinal. Talvez a mais, assim, didática de todos os demais evangelhos. Então, ele já vai lá para o capítulo, para a terceira parte, né? Que ela está no capítulo 4, né? E aí começa literalmente a vida pública de Jesus. Essa visita à sinagoga de Nazara, né? Ele vai usar Nazara porque Mateus também usou Nazara algumas vezes. Era Nazara e Nazaré a mesma coisa, né? Era a mesma coisa. Às vezes raramente se usava Nazara, né? Se usa Nazaré a tradução. Mas aqui no Evangelho de Lucas, nesse trecho, ele fala Nazara. E aqui, tanto é que o subtítulo aqui é Jesus inaugura sua pregação, exatamente aonde supostamente ele teria nascido, né? Ele nasce em Belém, seguindo a profecia, né? Mas indiferente de se nasceu em Nazaré ou em Belém, não faz muita diferença. O importante é que ele nasceu, veio, né? Se colocou entre nós, né, como Deus encarnado. Isso nós estamos cansados de saber, né? Podemos pular essa parte da catequese, mas só para deixar bem claro isso, né? E ele vai à sinagoga, né? Então Jesus frequentava a sinagoga aos sábados. Isso fica claro para nós. Sábado era o dia sagrado dos judeus, que eles iam, assim como a gente vai à missa aos domingos, né? Eles eram muito mais rigorosos, como são até hoje, né?
a questão do sábado. Então, o sábado é o dia sagrado, é o dia de ir com a família à sinagoga. Vocês forem aqui em Campinas, não tem sinagoga, se não me engano. Eu acho que não tem ainda. Mas em São Paulo tem várias sinagogas. E aos sábados eles vão rigorosamente à sinagoga, né, com a família. E interessante que o servente lá entrega a Jesus, né, o livro do profeta Isaías. E Jesus, não é por acaso que ele vai abrir o livro nessa passagem, que é o terceiro Isaías, né, capítulo 61, já é o terceiro Isaías, é o último o profeta Isaías divide em 3 partes, né? São 3 etapas da história, né? E são, entre o primeiro e o terceiro Isaías tem alguns séculos de diferença, né? Mas se atribui ao profeta Isaías. Então Isaías são 3, né? Com a mesma finalidade, com o mesmo objetivo, né? Então Jesus abre no capítulo 61, onde está essa passagem, exatamente. Ele faz das palavras de Isaías, ele traz para ele, é uma profecia, né? Então, hoje, ele termina assim, né? Hoje se cumpriu aos vossos ouvidos essa passagem da Escritura, né? Então, ou seja, aquilo que o profeta tinha profetizado lá, né? Há uns 300 anos, um pouco, mais ou menos, antes do nascimento de Jesus, né? Estava se concretizando naquele momento. Isso foi uma ousadia, né? Falar que ele era o Messias, né? Abrindo um parênteses, nós temos um livro que é de um ex-professor nosso, né? Um biblista de primeira linha, né? Ele tem vários livros, né? Sobretudo sobre os evangelhos sinóticos, né? E o título do evangelho, quando ele se refere ao evangelho de Lucas, que ele tem um livro sobre o evangelho, ele fala exatamente assim, né? O título do livro é O Senhor me ungiu para evangelizar os pobres. É o título do livro, né? Então essa é a missão do Evangelho de Lucas, né? E Jesus se coloca exatamente em plena sinagoga, né? Fazendo essa afirmação. Tanto é que se vocês derem as sequências, né? Vocês vão ver que lá no capítulo 28, né? ele contradiz o capítulo 22, o versículo 22. No versículo 22 vai dizer assim: todos testemunhavam a seu respeito e admiravam-se das palavras cheias de graça que saíam da sua boca. Todos ficaram admirados, ficaram felizes. E lá no versículo 28, olha que engraçado, né? No versículo 28 fala assim: diante dessas palavras, todos na sinagoga se enfureceram. Percebe que queriam matar o Jesus. Você vê que coisa, né? Porque ele dá uma explicação, depois que ele afirma ser o Messias, ele vai explicar, né? Aí depois, então, no versículo 28, todo mundo fica revoltado com ele, e ele fica, que ele queria matar, né? E ele sai andando pelo meio do povo e vai embora, né? Então, assim, quando o profeta Isaías, e aí no caso Jesus, se identifica, né, com aquela passagem, que aquela passagem estava se realizando naquele momento, aquela profecia, ele deixa bem claro, né? O Senhor me ungiu, o Senhor me consagrou pela unção para evangelizar os pobres. Então eu sublinhei a palavra evangelizar. Qual o sentido da palavra evangelizar? Quando fala-se pobres, no Evangelho de Lucas, é aquilo que eu falei, né? Ele engloba todo tipo de pobreza, e ele cita algumas aqui. Libertação dos presos. Isso não significa que ele vai no presídio, no Carandiru, lá na cadeia, e abrir as portas para soltá-los. Não é isso, né? Libertação dos presos é um tipo de pobreza, né? Recuperação da vista. Ele não vai no Instituto dos Cegos Trabalhadores aqui em Campinas fazer todo mundo fazer enxergar, né? Essa cegueira que Jesus se refere é uma outra cegueira. É aqueles que não conseguem ver, né, o que está ocorrendo, né? Enfim, e liberdade aos oprimidos, né? Assim, aí ele resume nos oprimidos, né? A pessoa oprimida é aquela pessoa que não tem nenhuma liberdade, né? Vive sob opressão. Então, a função de Jesus é evangelizar. Evangelizar não significa sair pregando, né? Mas a pregação a que Jesus se refere é a que ele realiza,
né? Ele não só fala, como ele faz. Né? E é isso que eles vêm dizer para a gente. Né? Evangelizar é um meio de assimilar a palavra, né? E ter coragem para levar adiante, né? Aquilo que ele propõe, que não é fácil, não é tarefa fácil. Então, eu acho assim, quando Jesus vem falar para Teófilo, a gente tem uma maneira da gente interpretar bem essa leitura, né? É nós nos identificarmos como Teófilo. É para nós, né, que o evangelista Lucas aí, né, está escrevendo. Né? Então, tudo que o evangelista está escrevendo a respeito de Jesus serve para a gente. Né? Então, eu grifei aqui a palavra evangelizar, né, e entender o que é pobres no Evangelho de Lucas. Ele é bem detalhado, né? Depois, na sequência, no Atos dos Apóstolos, né, ele vai deixar bem mais claro, ele vai detalhar mais a questão da pobreza. Né? Então, nós temos que estar sempre atentos à pobreza. Né? A pobreza, alguém falou pobreza em espírito, enfim. A pobreza é aquele que não tem, né? Ele foi tirado pela opressão, pela cegueira, por outras várias formas, né, de opressão, né? A possibilidade de se ver como pessoa digna, filha de Deus, né? Que deve ser respeitada, né? E amada. Entendeu? É isso que eu entendi do Evangelho de Lucas, desse texto aí, que é o centro do Evangelho de Lucas, né? Esse aí é o centro do Evangelho de Lucas, exatamente nesse capítulo aí. Eu vou ficar com essa primeira frase, né? Visto que muitos já tentaram compor uma narração dos fatos que se cumpriram entre nós. E o final, para que verifiques a solidez dos ensinamentos que recebeste. A primeira vez que eu li, falei, mas por que essa exortação? Aí me veio no coração que a gente só narra, e narra com eficácia, que causa impacto, o que a gente assimilou. E do passado, e do mais do que passado, né? Dos antepassados. Aí lembrando que a gente está nos livros, né, do Antigo Testamento e Novo Testamento, são experiências que não envelhecem, né, que vão causando impacto, mudança em gerações e gerações. E aí eu trago, né, a experiência de Francisco, que ele trouxe tanto o Evangelho para a vida, que quando ele leu essa parte, esse trecho, ou toda a Bíblia, e aqui o Espírito Santo foi conduzindo, né, ele descobriu qual que era o fim, né, de Jesus, qual que era o que ele queria, a missão. Ele veio aos que precisam. Então, naquele encontro com o leproso, conduzido pelo Espírito, ele vem cumprir, ele vem começar a se configurar com Jesus, né? E cumprindo tanto o antigo quanto o novo, as experiências do povo de Deus, sejam com os profetas, seja com Jesus. Então a Bíblia ela foi escrita para todos que querem entrar na comunidade pelo batismo, né? Então por isso que esse cuidado, ele teve o cuidado de ordenar, de assimilar aquela experiência para que ela realmente causasse impacto e gerasse muitos santos canonizados ou não canonizados. Isso que eu tenho para falar. Trazendo para Francisco, né, eu esqueci do Francisco, a gente tem obrigação de falar do Francisco. Francisco, ele entendeu perfeitamente o sentido de evangelizar, né, os pobres. Então, é assim, ele vai desde do beijo no leproso, né, é uma evangelização, até o sultão, né? Então, ele é de ponta a ponta, é de um extremo a outro, né? Ou seja, do leproso, né, que é o mais humilde, o mais discriminado, o mais oprimido, o mais pobre, até o sultão, né, o todo-poderoso, né? Isso é evangelizar. Para fazer isso, precisa de muita coragem, muita fé, né? Então, trazendo para o nosso
pelo nosso carisma, né? Pelo nosso modelo de vida, né? E São Francisco... É difícil, hein? São Francisco ainda nos ensina que a conversão não vem assim de uma vez. É paulatinamente, é como se estivesse subindo uma escada, né? Rumo ao céu. Essa que é a verdadeira conversão. Eu compreendo assim o que ele quis dizer. E a conversão da gente não é dizer, se eu morrer hoje já estou salvo. Está mentindo, está pecando porque já mentiu. Porque ele não tem certeza de salvação se ele não crê em Deus. Porque a palavra de Jesus diz: a todo aquele que crê em Deus e for batizado será salvo. Aquele que não crê e não for batizado já está condenado. Então, essas são palavras que a gente tem que ouvir e guardar bem dentro do nosso coração. É assim que eu entendo. Muito bom. E que São Francisco me auxilie na minha conversão, na conversão dos filhos. São Francisco de Santa Clara. Então, na verdade, o que eu assim percebi, né, essa parte, na primeira parte, né, do Lucas falando, eu até fico pensando, às vezes, acho que devia fazer filosofia, né, filosofia não, teologia, porque tem tanta coisinha aí que a gente não se atenta, né, quando a gente lê a Bíblia, assim, a gente vê a mensagem, mas não vê tudo o que aconteceu por trás, né. Lá no seriado, falou um pouco, assim, tem um episódio que é de Natal, e aí mostra um pouco, porque depois que Jesus, né, morreu, os discípulos todos, né, tentando pregar o evangelho, eles foram perseguidos, estavam em perseguição, né, então eles estavam era, entre aspas, proibido falar de Deus, de Jesus, né, era proibido falar dele, então, imagina para ele escrever tudo, né, coletar todas as informações, todos esses fatos, relatar, era, acho que bem difícil aí, né, assim, eles estavam correndo, o Lucas, né, e todas as pessoas que ajudaram ele, estavam correndo risco de vida, né, com certeza, né, então, é bonito isso, né, mesmo assim, eles vão lá, né, são inspirados pelo Espírito Santo, para fazer para escrever esse livro, né, mais esse livro. Então, e até a Cris falou, achei legal também, porque uma coisa que nem Mateus, né, ele viveu e foi relatando, né, parece que uma coisa é você sentar junto e ver assim, aconteceu isso, isso e isso, e o interessante aqui no Lucas é que é depois, né, então porque ele fala com o entendimento, parece, né, ele já fala, porque parece que os discípulos, quando estavam vivendo com Jesus, era para ele ficar curando as pessoas, né, Jesus curava, mas era muito além da cura física, né, era a cura da alma, né, e Lucas vem falar, né, fala assim, a restauração da vista do cego, não é a vista do cego, né, realmente é a vista para Deus, né, de libertar para Deus, então acho que né, libertar dos pecados, né, então acho que é muito mais importante do que qualquer problema físico, né, a limitação que a gente tem, então, eu achei bonito isso, né, e outra coisa que é o Espírito Santo, né, Jesus fez tudo isso possuindo o Espírito Santo, né? E aqui no Evangelho também, quando ele proclama, o Isaías fala também, cita de novo o Espírito Santo, e Jesus fala que sim, tudo vai se realizar, né? Tudo que vocês ouviram vai se realizar agora, né? Se realiza através de mim. Porque Jesus estava com o Espírito Santo. Então, uma vez que nós estamos com o Espírito Santo, nós conseguimos também fazer as pessoas enxergarem a Deus, se libertarem dos vícios, de tudo que é desse mundo, de tudo que é ruim, né? Então, a gente só precisa do Espírito Santo, só deixar, né, se guiar por ele, né? Outra vez, né? Parece simples, é simples, mas a gente não se deixa, né? Ser simples, não deixa, a gente complica as coisas. Mas é isso, né? Então a gente consegue fazer a mesma coisa que Jesus fez, assim como Francisco também fez. Porque ele se deixou, se entregou, né?
Acho que é isso que fica, né? Da gente se deixar entregar pro Espírito Santo, que aí nós vamos também ser, né? A questão do batismo, né? É isso também, a gente reviver, né? Reanimar isso em nós, né? Fazer a vontade de Deus. Muito bem. É interessante, viu, que todos nós aí, né? Nós estamos aqui nesse mundo, nessa terra, né? Para aprender todas essas lições, né? Eu sempre falo, e o livre-arbítrio que é o ponto máximo aí, né? Então, o que Deus quer de nós é ouvir aquele sim que vem do coração, né? Aquele sim que vem de dentro mesmo, né? Não é aquele sim, eu estou falando sim porque eu vi um anjo, estou falando um sim por causa disso, por causa daquilo, né? Deus não faz isso acontecer na nossa vida para nós falarmos esse sim, né? Então esse sim tem que vir, nascer na fé, né? Tem que vir, nascer de dentro, tem que confiar, né? Realmente, para poder dizer esse sim verdadeiro. Então é isso que ele está esperando, né, de cada um de nós. E quando esse sim realmente acontece, daí as portas se abrem, né? Vamos dizer assim, daí realmente ele vem a viver em nós, porque você deixou ele agir na nossa vida, né? Isso é lindo, maravilhoso, né? Então, através desse sim, o Espírito Santo pode agir plenamente em nós, né? Como você falou, é muito simples, mas é difícil de nós colocarmos em prática, né? Nós sabemos disso, mas o problema é essa caminhada que o senhor Arnaldo falou aí, né, senhor Arnaldo? Essa conversão tem que ser contínua, diária, né? E às vezes nós cometemos erros e não percebemos. Daí que tem que ter a caridade de cada irmão, né? De falar, né? De chamar a atenção minha, de qualquer um outro, né? Para que a gente possa nos alinharmos, né? Com o que eu estou errando? Às vezes eu fico pensando, no que eu estou errando, né? Porque ninguém fala nada, né? Ninguém fala nada porque o erro deve ser grande, certo? Se fosse um erro pequenininho, né, todo mundo falava, né? Mas o erro deve ser grande, então eu falei, puxa vida, o que será que eu estou fazendo de errado, né? Então eu fico pensando nisso, né? Quando eu vou celebrar, o que eu estou fazendo de errado? O que eu deveria fazer, né? Aqui em casa, qual que é o erro que eu estou tendo, né? Para poder ser melhor, enfim. Mas ninguém fala nada, né? Ninguém comenta os erros, e deveria ser comentado, viu? São Francisco, ele fazia isso acontecer com seus irmãos, né? Essa troca de... né? Fala aqui o que eu estou errando e eu falo o que você está errando. Ou havia aquela troca, né, de advertências, vamos dizer assim, né? Você precisa consertar nisso, você está errando naquilo. Ah, que legal, então me corrija, né? E assim vai, é assim que nós temos que fazer. E ajudando um ou outro, né? Está o amor de Deus para conosco, né? Exatamente. Exatamente. Daí nós vamos crescendo e nos desapegando cada vez mais, e assim o Espírito Santo vai agindo mais plenamente em cada um de nós. Gente, isso é lindo, maravilhoso, né? Então a passagem do Evangelho de hoje, onde Jesus fez acontecer essa palavra nele, nós temos que também fazer acontecer essa palavra em nós, né? É muito parecido com aquele de Maria, né? Magnífica, né? O cântico de Maria lá, o Magnífica, não foi Maria, era um canto do Antigo Testamento que colocaram, né, como se fosse Maria, né? É a mesma coisa. Então, aquele cântico também pode se realizar em cada um de nós, da mesma forma que se realizou em Maria. Então, todo o Evangelho tem que se realizar em nós, né? Como, não sei quem que falou aí, sobre o sentido do batismo, né? Então, Jesus foi batizado, recebeu o Espírito Santo, e nós também fomos batizados, recebemos o Espírito Santo, e a mesma missão que Jesus recebeu.
não tem nada de diferente, né? Então a vontade de Deus realmente aí é que cada um de nós possa imitar Jesus, né? Ser Jesus. Então que eu tenho que me esforçar para ser Jesus na vida das pessoas, que as pessoas possam olhar para mim e ver, né, a presença de Jesus em alguma coisa, em algum ato, em alguma ação que eu faço na minha vida, enfim, que ela possa ver em cada um de nós que está aqui, né, a presença de Jesus. Eu gosto de comentar isso na igreja. E onde leva a receber o sacramento da confissão. Muito bem, mais alguma coisa que vocês queiram comentar? Keno, Anivaldo, Mário, Cris, Wagner? Da mesma forma, porque você falou que e eu também tinha falado, né, que a missão de Jesus é a nossa, mas é muito interessante que Jesus, ele também, né, criou toda aquela, ele causou lá na sinagoga, né, Anivaldo? Então ele criou toda aquela rejeição mesmo, né? Porque ele era dali, né? E eles conheciam, pô, mas esse cara, a gente viu ele crescer, né? E agora ele vem aí falar que, né? E às vezes também, né? A gente também vai receber, né, essa rejeição, né? Eu acho impressionante que ele fala, né? Que nem o caso do Evangelho de segunda-feira, onde ele fala que os discípulos não precisam jejuar, né? Olha só que a audácia, né, para os, vamos dizer assim, né, para os fariseus, né? Meus discípulos não precisam jejuar, né? Eles só vão jejuar depois, quando eu partir, quando eu não estiver com eles, daí eles vão jejuar. Olha, não é uma direta, gente, né? Está falando diretamente, olha, eu sou Deus. A mesma coisa, eu sou Deus. Eles estão falando com Deus, eu sou Deus, né? Olha só. Olha, isso para os fariseus devia ser muito complicado, hein? Então, né, aí essa provocação, né, que ele faz, realmente. E agora, Mário falou, né, que ele fala porque ele faz, né? Essa é a diferença, né? O nosso testemunho tem que ser muito maior do que as nossas palavras, né? Tem peso, né? A gente tem que... Por isso que não importa. Eu sempre falo assim, né, que quando ele fala que os discípulos podem colher as espigas, ou ele cura no sábado, ele sabe, né, o que ele está fazendo. Exatamente. Então a gente tem que saber o que a gente está fazendo, né? Se você tem certeza do que você acredita e de quem você segue e de quem você está né, seguindo, de quem que você, né? Não importa, né, se você não está agradando. Aliás, ele não agradou, né, os conterrâneos dele, e nós certamente também não vamos agradar, né? Às vezes nosso agir mesmo desagrada, né? E se nós agradarmos, tem que ficar com cuidado. Se a gente está agradando, precisa tomar cuidado, porque a gente pode estar agradando o outro, né? Do outro lado, né? Então, eu acho que o discípulo é esse. Se o mestre foi rejeitado, né? Se ele não agradou, quem somos nós, né, para querer agradar, né? Eu falei então, na celebração de ontem, que fui fazer lá no São Sebastião, sobre o caminhar reto, né? Então Jesus, ele caminhava de acordo com a vontade de Deus e não ficava preocupado com as consequências da sua ação e da sua fala em relação às pessoas. Ele só fazia acontecer a vontade de Deus. As consequências ele nem pensava, não queria nem saber. Fazendo a vontade de Deus, para ele poderia morrer a qualquer momento, que para ele não teria problema, né? Ele não media as consequências, né? Daí se nós formos levar para todos aqueles que têm fé realmente, né? Para todos aqueles que realmente acreditam em Deus, que são esses teófilos aí, que amam a Deus realmente, então o nosso caminho vai ser reto. Vai ser o caminho para Deus, fazendo acontecer a vontade dele, né? Não medindo, né, esforço e não ouvindo aqueles que estão à volta. É só caminhar em linha reta, né? Mas pensa bem, quantas vezes nós vacilamos, né?
buscando agradar um, buscando agradar outro, no serviço, na igreja, sei lá onde for, né? E às vezes desviamos do caminho reto. Então nós começamos a caminhar em curva. Opa, estou indo por aqui, mas não arranjei um obstáculo, vou dar uma volta, contorno para ir lá na frente, continuar o caminho, né? Então você não vai em linha reta buscando assim maior conforto, né? Buscando agradar, talvez. Então é complicado. Então você vê a vida dos discípulos também caminharam em linha reta, né? Chegando até a morte também. Está engasgado. E ontem eu estava falando sobre São Sebastião. São Sebastião, olha, tentaram matar ele uma vez, né? E ele sobreviveu. Daí ele voltou lá para o imperador, né? Tentou evangelizar o imperador, né? É assim, 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 você tem que acreditar, tal. Mostrou a verdade para ele, daí mataram ele de novo, né? Mataram de novo. Mataram ele duas vezes. Isso que é caminhar em linha reta, né? Olha, não importa o que aconteça, eu vou lá e vou falar para esse imperador, né? Ele estava realmente procurando o martírio, né? Porque não se importa. Essa linha reta que eu estou falando para vocês agora aí, né? É fazer acontecer na nossa vida a vontade de Deus sem medir consequências. Quando que nós vamos conseguir isso? Então é só pela ação do Espírito Santo, né? E é assim, a gente buscar realmente ser agradável a Deus, né? Eu acho que às vezes nessa questão aí, às vezes a gente quer fazer alguma coisa para agradar, né? Mas ser agradável a Deus. Eu acho que foi isso que os santos buscaram, os discípulos, e é isso que Jesus espera, né? De cada um de nós. Então vamos fechar os olhos um pouquinho, vamos agradecer a Deus por esse momento. Eu agradeço de coração, né, por nós estarmos aqui reunidos, pela presença dele, do Espírito Santo no nosso meio, né, vindo nos ajudar essa noite, nos ensinar, né, todas essas verdades. Então ele fez tudo e nós nada fizemos, né, somos servos inúteis. Então vamos agradecer a Deus dizendo: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Isso. Abra os microfones. Rezamos juntos. Vamos lá. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Então vamos pedir a bênção de Deus sobre cada um de nós, sobre a nossa fraternidade, né? Como nós sempre fazemos. Pense em alguém que esteja precisando, né? Essa bênção de Deus. Eleve essa bênção para essa pessoa, família, a pessoa que já partiu desse mundo, não importa, né? Com a certeza de que Deus, né, vai tocar o seu coração nesse momento. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio. Pela intercessão de nossa Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.